figura, ela não é o significado, ela não é a imagem exata das coisas. Aleluia! Mas Jesus, Ele é o significado. Não, de forma alguma. Se a promessa fosse garantida e assimilada, absorvida e desfrutada pelos que são da lei, queridos, a promessa teria sido aniquilada. Continuamos agora em Hebreus 6, 16 ao 18. Você percebeu? Que já lemos Gálatas, já lemos Romanos e agora vamos ler Hebreus, passagens que deixam bem claro que se fosse alcançada a promessa de herdar o mundo, herdar tudo, herdar heranças celestiais, se essa promessa fosse desfrutada pelos que são da lei, isso significaria a anulação da aliança de Deus com Abraão. Isso significaria que Deus é mentiroso. Tudo isso está bem claro e evidente, não é em um texto isolado, são em vários textos das epístolas. Por isso, meu irmão, temos que estar firme a aliança de Deus com Abraão, porque já aprendemos que esta aliança, na verdade, aprendemos no primeiro DVD desta série, ela é extensiva à posteridade de Abraão, que é Cristo, e por conseguinte extensiva a todos nós que creem em Cristo e exclusivamente em Cristo. Hebreus 6, verso 16 diz: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda, em outras traduções, desavença. Verso 17: por isso, querido, Deus mostrará mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, assim interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em ter a esperança proposta. Meu irmão, minha irmã, em respeito ao conselho de Deus e o seu juramento, a promessa de herdar o mundo, herdar tudo que Cristo herdou, tanto a terra quanto o mundo celestial. Esta promessa se deve exclusivamente à fé, à justiça da fé, e não à lei, porque se devesse à lei, que veio 438 anos posteriormente à aliança de Deus com Abraão, isso significaria que Deus não sustenta o que diz, que Deus é mentiroso. Na verdade, os que tentam viver pela lei, na verdade, os legalistas, na verdade, os misturados, afermentados, eles estão desonrando o bom nome de Deus, você se dá conta? E todos que aderem à mistura da lei à graça de Cristo, porque a herança se deve exclusivamente à fé. E tenhamos firmemente essa convicção, irmão. Não tenha medo de depender exclusivamente da fé em Cristo e de, através desta fé, desfrutar da justiça da fé e, tendo sido justificado, ter direito à herança em Cristo. Aleluia! Você foi justificado pela fé. Uma vez justificado, você tem direito à herança. Porque nós fomos resgatados da lei. Ao sermos resgatados da lei, segundo Gálatas, recebemos a adoção de filho e consequentemente passamos a ser morada do Espírito. E se sois filhos, como o apóstolo Paulo declara no livro de Gálatas, sois herdeiros. Nós somos herdeiros, herdeiros exclusivamente por conta da nossa fé em Cristo, e em mais nada e mais ninguém. Então, segunda razão, porque a lei não pode coexistir com a graça de Deus, porque por conta da imutabilidade do conselho de Deus e do seu juramento. Deus não é confuso, o seu conselho é imutável. Deus não é uma pessoa confusa, Ele é perfeito. Então, se Ele disse a Abraão que pela sua justiça, a justiça da fé, ele teria direito a herdar o mundo, e mais tarde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinaria que esse mundo é tudo na terra e no céu.
Não seria a lei, 438 anos depois, que anularia tamanha aliança. Então, por conta do bom amor de Deus, do seu imutável conselho e do seu juramento, a lei não pode coexistir com a graça de Deus. 3. Terceira razão por que a lei não pode coexistir com a graça de Deus. E aqui a coisa fica quente. A morte de Cristo. Como é que é, pastor? Exatamente. Com a morte de Cristo também morre a vigência da lei. Com a morte de Cristo acaba a validade da lei. Eu quero chamar a atenção do caro ouvinte, do caro espectador, para os textos sagrados que daqui a instantes leremos, porque há neles palavras que deixam claramente claro que a lei foi morta, sepultada. Olha os termos: morta, sepultada, removida, tirada do meio da fé. Então, aquela pessoa, isso é muito sério, queridos, que meter a lei na graça, anula a morte de Cristo. Nós não estamos aqui tratando de um assunto descartável. Ah, pastor, para que todo esse zelo? Nós não estamos tratando de uma coisa que dá para tolerar, de uma fé ou de uma compreensão equivocada que dá para tolerar. Não. Aderir à lei, aderir aos princípios da lei, tolerar a lei, misturar a lei à graça de Cristo, significa anular a morte de Cristo. Cuidado, não se pode brincar com coisa séria. O Deus vivo deu seu único Filho. Jesus Cristo se vestiu de carne. Isso não é brincadeira. Dentre outras razões, para nos resgatar, nos libertar do cativeiro da lei, para depois nós ficarmos brincando com a morte de Cristo e tolerando a lei em nosso meio. Repare as considerações quanto à morte de Cristo como razão pela qual a lei não pode coexistir com a graça de Cristo. Acompanhe na sua postura. A morte de Cristo, visto que o sacrifício do Senhor também significou o fim da lei para os que nele creem, logo convém repararmos os verbos que o escritor inspirado se utiliza para descrever o término da vigência e influência do mandamento sobre os que creem em Cristo. Vamos aos textos?